Olá! Na sessão de hoje venho falar-vos do PHC Clínica. O PHC Clínica é um software de gestão de unidades de saúde. O que são unidades de saúde? São clínicas, consultórios, etc. Como principais objetivos, o PHC Clínica apresenta os seguintes. Permite a organização operacional da sua clínica. Esta organização vai desde os pacientes e respectivos dados clínicos aos próprios especialistas, às ausências destes especialistas. Permite também a gestão das marcações, ou seja, todo o agendamento e a emissão de documentos aos pacientes. Permite ainda gerir a informação, garantindo a confidencialidade destes dados clínicos por especialidade ou por especialista. E, por fim, opcionalmente, permite também a faturação aos pacientes, às entidades, a gestão de contas correntes, entre outras funcionalidades. Passemos então a uma pequena demonstração deste software. Para ilustrar algumas das funcionalidades do PHC Clínica, vamos aceder primeiramente ao ecrã de pacientes. Neste local ficam guardadas todas as informações de cada paciente, desde as informações de caráter pessoal às informações que nos vão permitir, por exemplo, faturar posteriormente. Nesta página podemos observar duas entidades para faturação. Estas são algumas das entidades com as quais a clínica detém acordos com participação. Estas comparticipações podem ser de diferentes tipos, podem ser, por exemplo, comparticipações por valor ou comparticipações por percentagem. Neste ecrã ficam guardados também outro tipo de dados, são eles os dados clínicos. Como podemos observar nestes botões, podemos guardar os dados clínicos, as medidas, também informação de caráter visual e, por fim, neste local podemos guardar também uma listagem de marcações deste paciente, aqui dividida por especialidade. Vamos aceder agora à agenda de marcações. A agenda de marcações é uma ferramenta que vai permitir a fácil e rápida gestão operacional de toda a clínica. Toda a informação da agenda de marcações respeita a definição de acessos, sejam estes por especialista ou por especialidade. Ou seja, se os acessos estivessem definidos por especialista, cada especialista apenas conseguiria ver as suas marcações. Se, por outro lado, os acessos estivessem definidos por especialidade, cada especialista conseguiria ver as marcações da sua especialidade, independentemente do especialista de cada marcação. Voltamos aqui a desselecionar a especialidade e vamos selecionar uma marcação. Também os dados da marcação e os dados do paciente respeitam os acessos definidos. Na configuração do PHC Clínica foram definidos períodos por especialista e especialidade. A estes períodos correspondem as marcações. Neste caso, cada período tem a duração de 1 hora, ou seja, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, do meio-dia à 1, etc. Cada marcação tem então a duração de 1 hora. No entanto, podem existir consultas e tratamentos que demorem mais do que 1 hora, ou seja, mais do que o tempo definido para cada marcação. O PHC Clínica permite aglutinar numa marcação mais do que um período, como podemos observar, por exemplo, aqui nesta marcação, do especialista Tânia Rita Paiva, da especialidade de higiene oral, que está efetuada entre as 10 e o meio-dia. Podemos também criar marcações sem período definido. Para tal, basta clicar aqui no botão de marcações e acedemos diretamente ao ecrã de marcações. No ecrã de marcações, vamos criar uma marcação para um paciente genérico. O paciente genérico não é mais do que um paciente fantasma, no qual vamos guardar as informações do novo paciente que nos liga a pedir para marcar uma primeira consulta, para o qual não queremos ainda criar ficha e então vamos guardar aqui as suas informações, sem ser necessário criar uma ficha para este paciente. Ok? Portanto, aqui ficam guardados estes dados. O paciente, fica uma nota que nos avisa que esta marcação foi efetuada a um paciente genérico, ou seja, a um paciente que ainda não tem ficha, e no dia da marcação, quando o paciente chegar ao consultório, pode então, através deste botão, abrir-se a ficha do paciente. Vamos selecionar aqui uma hora que sabemos que, de antemão, não existe definida nos períodos por especialista e especialidade. Vamos selecionar a especialidade, o especialista que pretendemos e vamos, por fim, gravar a marcação. Vamos chegar aqui para baixo, o ecrã de marcações, e podemos observar a amarelo a marcação que efetuamos. Esta marcação encontra-se também distinguida com um asterisco. Como podemos observar, as marcações na agenda encontram-se distinguidas por cores. Esta funcionalidade é muito útil, pois permite sempre, a qualquer momento, identificar rapidamente qual o estado de cada marcação. Ou seja, nesta legenda, podemos definir uma cor que identifica um estado específico de cada marcação.
Por exemplo, a verde claro encontram-se as marcações dos pacientes que se encontram neste momento presentes na sala a aguardar a sua consulta. A laranja estão as marcações cujos pacientes chegaram atrasados, a verde encontram-se as marcações que foram já efetuadas, a cor de rosa são os períodos ocupados e vamos definir uma cor para os pacientes que faltaram à sua consulta. Vamos dar duplo clique sobre o estado número 3, vamos definir aqui a cor vermelha e a qualquer altura observamos de imediato que houve um paciente que faltou à sua consulta. Neste caso, o paciente Pedro Inácio faltou à sua consulta das 11 ao meio-dia. Opcionalmente, o PHC Clínica, integrado com o PHC Gestão, permite-nos faturar. E permite-nos faturar aos pacientes, ou seja, no momento em que cada paciente deixa o consultório médico após a sua consulta, pode ser emitido um documento de faturação que comprova o pagamento da mesma e, mensalmente, pode também ser efetuada a faturação por entidade relativa a todas as marcações com coparticipações efetuadas na clínica durante todo aquele mês. Também na agenda de marcações é possível faturar ao paciente. Para tal, basta clicar no botão existente para esse fim. Para concluirmos a apresentação do módulo PHC Clínica, vejamos agora as suas vantagens. O PHC Clínica permite a gestão eficiente de toda a vertente operacional da clínica. Ainda permite gerir a informação dos pacientes de forma rigorosa, organizada e segura. Permite a gestão de actos clínicos e das comparticipações de cada entidade e, quando integrado com o módulo PHC Gestão, permite ainda efetuar a faturação aos pacientes e às entidades. Espero que tenha gostado, muito obrigada e até breve.